Estamos retornando nesse momento para o retorno das recuperandas, as perguntas, as dúvidas que foram levantadas pelos credores aqui durante o direito de voz. Então, vamos passar a palavra para as recuperandas para essa apresentação. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou Luiz Plaster, diretor de ARRI, vou responder aqui as perguntas. As primeiras perguntas vieram da Mariana Fernandes Conrado, a doutora Mariana, e a primeira pergunta dela é: a Oi ter rescindido o contrato inviabiliza a eleição da opção de credor, fornecedor, parceiro pelo credor? E a resposta é não, desde que o fornecedor não tenha dado causa à rescisão e cumpra os demais requisitos previstos no plano para ser qualificado como parceiro. Além disso, credores que tenham tido seus contratos rescindidos antes do pedido da segunda recuperação judicial não poderão eleger a opção de credor, fornecedor, parceiro. A pergunta 2 é: como deverá ser feito o login no sistema da Oi para a eleição de pagamento para os credores que não têm CNPJ? O acesso à plataforma será por meio do ID-AJ, disponibilizado na relação de credores apresentada pela administração judicial. Em caso de dúvidas, o credor pode entrar em contato através do e-mail rjoi@oi.net.br. A terceira pergunta da Mariana é da cláusula 4.2.6.1, que prevê que os credores que forem titulares de créditos de fornecimento em valor superior a 100 mil e até 1 milhão poderão optar pelo recebimento do crédito em uma única parcela, mediante a aplicação de desconto de 25%. E a pergunta que ela faz é se os credores acima de 1 milhão podem renunciar ao excedente. Então, nessa cláusula, não. Apenas poderão exercer a opção prevista na cláusula 4.2.6.1 os credores que tiverem créditos entre 100 mil e 1 milhão, sem a possibilidade de renúncia do que exceder essa faixa. A quarta pergunta da Mariana é: quem são os credores transacionados da cláusula 4.2.7, como aderir a essa opção? São credores que detêm créditos oriundos de acordos celebrados com fornecedores parceiros antes da data do pedido, homologados judicialmente para estabelecer formas específicas de pagamento dos seus respectivos créditos classe 3. Essa opção estará disponível na plataforma de pagamento a ser disponibilizada aos credores que detenham créditos transacionados. A pergunta 5... quinta pergunta da doutora Mariana é: se não houver pré-pagamento das cláusulas 4.2.5.2d e 4.2.12d, as regras gerais da 4.2.12 e 4.2.5.2 não têm previsão de deságio, correto? E a resposta é: caso a Oi não opte pela opção de pré-pagamento que detém, a hipótese em que há deságio, os créditos serão pagos integralmente, o valor integral, nos termos da cláusula referida. A sexta pergunta da doutora Mariana é: qual o termo inicial dos juros nas opções de pré-pagamento previstas nas cláusulas 4.2.5.2d e 4.2.12d? E o termo inicial é a partir da publicação da decisão que homologar o plano, né, a data de homologação do plano. A sétima pergunta da doutora Mariana é: qual a razão para a exclusão da cláusula de pagamento de credores acima de 20 milhões, que existia numa versão prévia do plano e já não existe? E a exclusão da cláusula, assim como as demais alterações do plano, foi fruto de discussões negociais, na forma do artigo 56, parágrafo 3º da Lei nº 11.101/2005, que permite a alteração do plano na própria Assembleia. Houve também sugestões e ressalvas da própria doutora Mariana Fernandes Conrado, do doutor João Paulo Atílio Godri e da doutora Gabriela Faria Freire. Então, em relação a essas sugestões e as ressalvas, a posição da companhia é que, em relação às sugestões e ressalvas, a companhia levou em consideração todos os pontos levantados durante as negociações do plano. A versão do plano a ser colocada para votação no dia de hoje é fruto de discussões exaustivas com seus credores e representa a versão que melhor atende aos interesses das partes envolvidas no julgamento da companhia, né, e que está em linha com os objetivos de sustentabilidade da companhia. Agora eu vou passar para a pergunta do doutor João Vitor Carvalho. Ele pergunta: o plano atual prevê remuneração dos administradores atrelada à venda das UPIs. Ele gostaria de saber se há incentivos, quais são,
e qual a estimativa de recursos a serem distribuídos, já que alguns credores estão sujeitos a deságios, né, nesse contexto. Então, a resposta é que a remuneração dos administradores ela é atribuída de acordo com condições de mercado, e é aprovada pelos órgãos competentes, inclusive o Conselho de Administração, a Assembleia Geral de Acionistas. E, para maiores informações, a companhia provê todo o detalhamento de sua remuneração, né, nos materiais públicos. Os credores e demais interessados podem consultar as informações disponibilizadas no formulário de referência da companhia e nas demais informações públicas, tanto no site da CVM quanto no site de Relações com Investidores. E, com isso, eu termino aqui as perguntas que foram elencadas. Bom, considerando que a companhia já trouxe a essas respostas, a administração judicial queria avisar que já tem mais 3 anexos no link à disposição. E, então, nós precisamos fazer novamente mais um intervalo. Parece que só falta um único anexo, mas, diante dessa nova colocação de 3 anexos, vamos fazer a suspensão para possibilitar que os credores examinem esses documentos, como fizemos com os demais, para que todos tenham ciência antes da votação. Pois não. Senhora Presidente, eu agradeço os comentários da companhia sobre as perguntas, eu entendo que elas foram endereçadas, exceto em relação à questão da cláusula 9.3.3. Esse eu preciso ser, então, muito mais objetivo. Eu tenho 2 situações que eu queria a interpretação da companhia, porque, pelo que eu percebi, é uma dúvida de outros credores também que têm a mesma situação. Então, eu vou colocar as 2 situações de interpretação sobre as 2 situações. A situação devida após ajuizamento do pedido de recuperação, ou seja, março de 2023, e que não foi cumprido até agora por ela, não poderá ser cobrado judicialmente pelo credor sob pena de estar descumprindo o compromisso de não litigar? Isso é uma pergunta. A segunda situação seria, é violação da cláusula de não litigar a situação em que eu tenho um contrato firmado antes de 19/4/2024, que é a data agora prevista no plano, ou seja, um negócio jurídico firmado antes da recuperação judicial, mas com inadimplemento após essa data, ou seja, após essa data 19/4, ou seja, fato jurídico após a data indicada no plano de recuperação. Segunda pergunta, no meu entendimento, independente do contrato ter sido anterior ao dia 19 de março, tendo fato gerador posterior à data indicada na cláusula, eu entendo que não é descumprimento da obrigação de não litigar. Perfeito. E em relação à primeira situação, que eu tenho um crédito devido pós ajuizamento da recuperação, ou seja, pós março de 23, e que o inadimplemento permanece até hoje? Em relação a esse tema, eu entendo que, se houver algum ajuizamento de medida judicial, isso vai ser descumprimento da regra do compromisso de não litigar, porque o fato gerador é o inadimplemento que iniciou-se anteriormente à data do compromisso. A gente previu uma data posterior aqui à AGC, justamente para que os credores tivessem visibilidade do compromisso que eles estão assumindo. Então, já se tendo notícia em relação ao inadimplemento, o credor que assume a obrigação de não litigar já sabe que essa obrigação ela vai estar coberta pelo compromisso de não litígio. Perfeito. Mesmo se tratando, então, de extraconcursal, porque é isso que eu estou colocando. A obrigação de não litígio é uma obrigação ampla para que a companhia, de fato, não tenha nenhum tipo de litígio com seus fornecedores, que são considerados parceiros e que, sendo fornecedores parceiros, outros credores com cláusulas que têm condições de pagamento que são condições mais favoráveis, que não tenha litígio com a companhia. Então, acho que é uma forma de manter a companhia sem a possibilidade de ter litígio com esses credores. Perfeito, obrigada.
Bom, então, considerando a colocação no site dos 3 documentos mais recentes, a gente suspende por 1 hora para que os credores possam examinar. E, nesse meio tempo, assim que subir o último documento, avisaremos aqui para que os senhores tenham ciência e possam já também examinar nesse período. Só deixar claro para os credores que essa é a última suspensão para análise dos documentos anexos. Então, por isso, pedimos que fiquem todos atentos. Primeiro, que analisem esses 3 documentos que já foram anexados, já estão disponibilizados, que fiquem atentos ao nosso aviso em relação ao último documento, porque essa é a última suspensão que a gente entende com isso e com as suspensões que foram realizadas, vai permitir que os credores possam fazer uma análise conjuntural de todos os anexos e com um tempo mais do que suficiente de todos os anexos que foram acostados ao plano de recuperação judicial. Voltamos 1h da manhã.